Sabe aquele tipo de vídeo que a gente já começa a fazer achando que a gente vai se arrepender de ter feito? Então acho que esse vai ser o vídeo aqui no canal que eu sei que eu vou me arrepender de fazer, mas é uma reflexão que eu tenho o tempo todo e eu quero compartilhar com vocês. Quando eu saí do Brasil e mudei aqui para os Estados Unidos, muita coisa na minha cabeça mudou, né? Quando você muda de país, muita coisa na sua cabeça muda porque você começa a se envolver cada vez mais na cultura e o ciclo de pessoas que você convive também muda completamente, né? Então você vive com um ciclo de pessoas na cidade que você nasceu, aí quando você começa a trabalhar, muda de cidade, talvez, você começa a conviver com outro ciclo de pessoas, você muda, depois você talvez mude de estado, você muda também o ciclo de pessoas que você muda, e você vai mudando, você vai se moldando aquele grupo de pessoas que você convive, tá? E esse na verdade, uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, tá? Isso não é do brasileiro, tá? Isso é de qualquer lugar do mundo. E depois de 4 anos aqui nos Estados Unidos, eu comecei a repensar um pouco qual que é o grande problema que a gente tem na nossa vida como cultura, né? E eu não consigo chegar numa resposta correta. E eu não consigo ter uma definição daquilo, e isso sim é uma generalização, antes que alguém venha falar, isso sim é uma generalização das coisas que eu vi na minha vida. Mas eu quero levar vocês comigo nesse vídeo a alguns pensamentos que sempre passam na minha cabeça sobre muitas coisas da nossa cultura brasileira que eu acho que estão erradas. Então, para começar, a mais importante, brasileiro, a pessoa em si, não a cultura inteira brasileira, a pessoa se acha melhor do que os outros. Então, eu sou melhor do que aquele cara que está pedindo dinheiro, eu sou melhor do que aquele cara que trabalha comigo, eu sou melhor do que aquele cara que estudou comigo, eu sou melhor que aquele... Então, assim, o brasileiro, o tempo todo, ele se acha melhor do que as outras pessoas que estão em volta dele. Se aquela pessoa que está do lado dele conseguiu ser promovida e ele não, é porque o cara é puxa-saco. Se aquela pessoa tem um carro melhor do que o dele, é porque ele está roubando. Se aquele cara está dando certo na vida, é porque está sonegando. Se aquele ali comprou um apartamento, não é porque o cara economizou por 15 anos para comprar um apartamento, é porque ele roubou, ele fez um negócio sujo. Então o brasileiro, em geral, se acha melhor do que o cara que está do lado dele. E esse é um dos grandes problemas da nossa cultura, né? E aí, eu posso dar 1 milhão de exemplos aqui. Brasileiro, assim, agora o aeroporto parece rodoviária. Por que ele fala isso? Porque ele se acha melhor do que aquela pessoa que não está bem vestida e que está pegando o mesmo voo que ele e que pagou a mesma quantidade de dinheiro que ele. Ele fala isso porque ele vai num shopping premium e o outro cara vai num shopping mais simples. Então, porque ele vai num shopping mais caro, ele se acha melhor do que o cara que vai num shopping popular. Então, o brasileiro, em geral, a pessoa, né, aquela pessoa em específico, se acha melhor que as pessoas que estão do lado dele. Poucas vezes você vê, por exemplo, na cultura brasileira, você olhar alguém com admiração. Nossa, aquele cara é muito bom, aquele cara é muito isso, aquele cara é muito aquilo. Não, geralmente aquele cara é bom, mas tem sempre um mas. E esse mas é onde a pessoa se acha melhor do que a outra. Então, por exemplo, o Ronaldinho um puta num jogador de futebol, mas ele não sei o quê. Não sei quem, mas existe alguma coisa. Não, o cara foi um excelente jogador de futebol e esse era o trabalho dele. Você tinha que ver ele como um jogador de futebol, não como uma pessoa na qual você pode julgar e não sei o quê. Então sempre tem um mas. Então acho que o grande problema é que assim, o brasileiro se acha melhor do que o outro. Então, por exemplo, todo brasileiro se acha melhor do que qualquer outra cultura da América Latina. A gente é melhor que a Argentina, melhor que o Chile, melhor que o Uruguai, melhor que o Paraguai, melhor que o México. O México é o México, né? É assim que o brasileiro pensa. O brasileiro acha que o Brasil é melhor do que qualquer outra coisa que tem no resto da América Latina, melhor do que qualquer coisa que tem na África e melhor do que muitos lugares no resto do mundo. Mas a Europa, os Estados Unidos é melhor que o Brasil. Então a gente tem essa visão muito na nossa cabeça de que a gente é melhor do que a outra pessoa. E esse acho que é um dos grandes problemas do Brasil.
A outra coisa que eu vejo muito claramente é que o brasileiro ele joga muito para a torcida, né? Ele joga muito para os outros ali. Faz parte da nossa cultura a gente querer fazer as coisas e mostrar para as outras pessoas. E assim, quem sou eu para falar isso? Eu tô aqui fazendo um vídeo no YouTube, olha que coisa ridícula. Tô fazendo um vídeo no YouTube, tô exatamente jogando para a torcida. Mas isso faz parte da nossa cultura. O problema é quando isso vira o centro da tua vida. Tudo que você faz na tua vida é em volta de você poder jogar para a torcida, não porque você acha que aquilo é correto. E isso é uma coisa muito forte na nossa cultura, né? A pessoa compra uma roupa, a pessoa gasta um dinheiro absurdo em cabeleireiro, fazendo unha não sei o quê, a pessoa gasta uma grana absurda comprando um telefone que ela não precisa, comprando um carro que ela não vai usar, porque ela gosta de jogar muito para a torcida. Isso é uma coisa muito, muito forte na nossa cultura. Eu, por exemplo, eu mudei muito quando eu mudei do Brasil para os Estados Unidos. Eu sou uma pessoa completamente diferente com comprar coisas, com ter coisas. Hoje, as coisas materiais têm um valor muito menor para mim do que tinham há 4 anos atrás, quando eu ainda morava no Brasil. Antes de eu conhecer a Paty, então, tem 100 vezes menor. Que a Paty, as coisas materiais têm um valor para ela menor do que tem para mim. E quando a gente mudou para cá, os dois ainda têm ainda menos. Então, por exemplo, roupa, coisa que a gente comprava, hoje a gente tem uma visão muito menor de coisas materiais do que a gente tinha alguns anos atrás. E isso, você acha assim, não, é porque vocês evoluíram, porque vocês estão mais velhos, vocês estão com mais idade, então vocês pensam nisso melhor? Sim, tem um pouco disso sim, mas tem muito com as pessoas que a gente convive e a cultura que a gente está inserida hoje, que é a cultura aqui dos Estados Unidos. A outra coisa que faz muito parte da nossa cultura no Brasil é falar muito da vida das outras pessoas e se comparar muito com as outras pessoas. Lembra do primeiro ponto que eu falei lá? A gente se acha melhor do que os outros. Já que a gente se acha melhor do que os outros, a gente tem tendência a falar mal dos outros, porque a gente é melhor do que os outros. Então uma coisa acaba puxando a outra. Então o brasileiro em geral, generalizando, vou falar isso de novo, estou generalizando, estou falando que todo mundo é assim, mas falando que uma grande maioria é assim. A pessoa se acha melhor que os outros, então ela tem uma tendência a falar mal dos outros. Ou falar dos outros o tempo inteiro, né? Então isso faz parte da nossa cultura, coisa que a gente tem em outras culturas, também tem bastante, mas eu acho que na cultura brasileira a gente tem isso mais forte. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu falei da rodoviária contra o aeroporto, aquela história que ficou bem comum no Brasil, né? Porque o que eu espero, no fundo na minha vida, é que todo mundo tenha direito, tenha condições de ter prazeres na vida, que assim, não sou só eu que quero pegar um avião e ir para um outro país, que eu quero pegar um avião, quero ir para um outro lugar para curtir as férias com a minha família. Não, eu gostaria que todo mundo tivesse esse poder, que todo mundo tivesse essa condição de fazer isso, né? Mas o que eu vejo é que na nossa cultura a gente tem isso muito forte, que a gente tem que estar melhor do que os outros. E eu acho que isso é errado, eu acho que todo mundo deveria estar bem. E eu acho que o tanto que você trabalha, o tanto que você se dedica para alguma coisa, não vai se traduzir em condições financeiras apenas. Então talvez uma pessoa que trabalhe 10 vezes mais do que eu, tem 10 vezes mais dinheiro do que eu, talvez não seja feliz como eu sou, né? Então a necessidade que você tem de dinheiro, a necessidade que você tem de algumas coisas é diferente do que a pessoa do teu lado. Então a vida não é essa grande competição na qual todo mundo tem que ser melhor que todo mundo. Não, na verdade a vida não é assim. As pessoas têm valores diferentes, as pessoas pensam em coisas diferentes. Então aqui na cultura americana existe uma competição muito grande pelo dinheiro também, né, pela condição financeira. Mas você vê em outras coisas que as pessoas são, a visão que elas têm da sociedade, como a sociedade como um todo, é muito mais forte do que a sociedade como um todo no Brasil. O próprio patriotismo, né? O americano se acha menor do que o país. O país, para ele, é a entidade máxima o tempo inteiro. E nós, brasileiros, a gente não. A gente se acha melhor do que o Brasil. O brasileiro se acha melhor do que o próprio país, e eu acho que essa é uma das condições que o Brasil, que o país está nessa condição, né? Porque imagina só um cara que é político, ele se acha melhor que o próprio país, então ele dá direito para ele roubar, porque o país é pior do que ele, então eu não posso pegar do país, que o país é uma merda. E aí o cara vai lá e pega do país, e para ele tá tudo certo, que ele se acha melhor do que aquele país. Então quando a pessoa se acha melhor do que tudo que está em volta dela, faz ela se tornar uma pessoa mais corrupta, porque ela se acha melhor e que ela tem mais condições de tomar uma decisão do que as pessoas que estão em volta dela.
E aí, você deve estar me xingando, deve estar fazendo comentário, falando que eu sou um puta de um babaca, um puta de um arrogante, que eu não sei de nada, não sei o quê. E eu concordo. Eu acho que eu não sei de nada e eu tento todo dia aprender mais e mais e mais, que eu espero, um dia que eu estiver morrendo lá com 80 anos, eu ter alguma sabedoria nessa vida. E é esse que é a minha busca diária. Eu tento busca diária pelo conhecimento, cada vez mais olhar, analisar as coisas ao meu redor para poder ter uma visão diferente do mundo. E é isso que eu quero fazer com esse vídeo. Eu quero que você pense sobre isso. E aí, depois de você estar me xingando tudo isso, eu só quero que você pense numa coisa. Numa coisa. Eu, quando comecei esse canal por causa que eu vim pra cá, eu vim transferido, eu vim de forma legal para os Estados Unidos, e a maior parte dos canais do YouTube que eu procurei para poder pegar dica de quem estava recém-chegado aqui nos Estados Unidos, eram de pessoas que estavam ilegais aqui, né? As pessoas que vieram ilegais, com uma condição completamente diferente da condição que eu vim. E eu não consegui encontrar conteúdo que tivesse a ver comigo. Então eu comecei a criar conteúdo porque eu falei, pô, tem uma parcela pequenininha da população assim, ó, desse tamanhozinho, que vai vir numa condição igual a minha, então eu quero tentar ajudar essas pessoas. E foi assim que eu comecei esse canal, né? E é interessante que eu comecei esse canal no momento que eu saí do Brasil, foi no momento, por exemplo, que estava vindo muito haitiano para o Brasil. Na cidade que eu morava, por exemplo, em Maringá, tinha muito haitiano, né? E agora, nesse momento no Brasil, está indo muito venezuelano no norte e nordeste no Brasil, porque as coisas na Venezuela estão deploráveis, as pessoas estão imigrando para o Brasil. E o que eu via de comentário ruim quando eu saí do Brasil, que os haitianos estavam invadindo o Brasil, quem esses caras, eles não têm direito de estar aqui, não sei o quê. E agora eu vejo a mesma coisa dos venezuelanos, é um negócio absurdo. Mas o brasileiro acha que tem direito de vir ilegal para os Estados Unidos. E maior de tudo, quando você fala com um brasileiro ilegal, ele tem preconceito do mexicano ilegal. Ele fala assim, cara, como é que tem tanto mexicano? Porque os mexicanos não deviam estar aqui, porque esse país não é para mexicano, que não sei o que. Amigão, você é brasileiro ilegal, o que você está falando? De novo, ele se acha melhor do que o mexicano. Ele se acha realmente, ele estando aqui nos Estados Unidos ilegal, ele se acha melhor do que o imigrante ilegal mexicano, ou imigrante ilegal haitiano, ou imigrante ilegal chinês, ou imigrante ilegal indiano. O que eu vejo de brasileiro falando mal de indiano? Ah, porque os indianos fedem, porque os indianos comem muito curry, porque os indianos não sei o quê. Caraca, a maior parte dos indianos vem pra cá legalmente. O cara vem pra cá estudar, o cara fica aqui, o cara tem uma carreira. Eu trabalho com um monte de indiano. Mas não, o brasileiro se acha melhor do que o indiano. Sendo que a maior parte dos indianos vem para os Estados Unidos de forma legal. Então, assim, eu quero que você pare e pense e fale assim, não, Edu, você é um puta de um babaca. Você não tem a menor noção do que você está falando. Mas, infelizmente, essa é a impressão que eu tenho. A gente, como cultura, se acha melhor do que o cara do lado, e isso gera todos os problemas que a gente tem na nossa cultura, no nosso país. A gente realmente se acha melhor do que o argentino, se acha melhor do que o mexicano, que o chileno, que o venezuelano. Não, o Brasil é o Brasil. Mas acha, não, aquilo lá é Colômbia, aquilo lá é Venezuela, aquilo lá não é Brasil. Cara, a gente não é melhor que ninguém, a gente não é melhor que a gente não é melhor que o haitiano, a gente não é melhor que o chileno, a gente não é melhor que o mexicano. Assim como o americano não é melhor que a gente, assim como o europeu não é melhor que a gente. Todo mundo é igual. E leis existem para serem seguidas, e fronteiras geográficas, né, fronteiras políticas geográficas existem por causa que existem governos que tomam conta desses lugares, mas as pessoas em si, elas são iguais em qualquer lugar do mundo. E o que a gente tem que entender é isso na nossa cultura. A gente não é melhor que o cara do lado. A gente não é melhor porque a gente fez uma faculdade melhor que aquele cara. A gente não é melhor porque a gente tem um carro melhor que aquela pessoa. E realmente é isso que está tão forte na cultura brasileira, está tão forte que a pessoa não consegue nem ter alguém como referência. Eu acho muito engraçado que aqui nos Estados Unidos as pessoas realmente veem alguém com muito dinheiro, e elas veem aquela pessoa como uma referência. Pô, o Jeff Bezos, o Bill Gates, o Steve Jobs, o Elon Musk, não sei quem. Esses caras veem as pessoas como referência, como inspiração para a vida delas. Essa pessoa com muito dinheiro que deu certo na vida. No Brasil, se você vê um cara com muito dinheiro, fala assim, esse deve ter roubado. Esse é ladrão, esse não deve pagar imposto de renda, esse não sei o quê. Porque a pessoa tem que se achar melhor do que aquele cara que venceu na vida.
tá bom? Então é isso, pessoal, quero fechar o vídeo de hoje. Eu sei que vai ter um monte de comentário negativo, eu sei que esse vídeo todo mundo vai odiar, mas eu acho que eu precisava fechar o ano de 2019, né, meu último dia trabalhando aqui, com essa visão que é um vídeo que eu quero fazer há muito tempo e eu não tinha feito. Então eu queria fechar esse vídeo dizendo que agora vai começar 2020, vamos tentar pensar um pouquinho nisso que eu falei. Quem sabe você concorda comigo, então você comece a olhar o mundo de uma outra forma, tá bom? É isso aí, galera, até a próxima, tchau, tchau!